Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petrus, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com a pergunta do título: O que é ter a mente de Cristo? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ter a mente de Cristo significa conhecer a Cristo e sua palavra mediante a ação do Espírito Santo. Todo cristão genuíno deve viver cada dia de sua vida cristã tendo a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo escreve-nos no que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que nos diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse versículo nos faz parte de um texto em que o apóstolo dos gentios fala aos crentes de Corinto que a mensagem do evangelho não repousa na sabedoria humana. Parece que alguns coríntios estavam criticando o apóstolo Paulo por ele não utilizar certas técnicas de retórica. Eles estavam influenciados pela filosofia grega e cobrava um tipo de evangelho mais atrativo ao gosto do homem. Eles não queriam apenas a pura mensagem do evangelho, mas que essa mensagem viesse misturada à sabedoria humana. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas o apóstolo Paulo sabia que nenhuma técnica de retórica, nenhum discurso eloquente é capaz de convencer o homem de seu pecado. Por isso, ele nos diz que sua palavra e pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. A fé genuína do crente não se apoia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, o apóstolo Paulo nos fala que a verdadeira sabedoria tem sua origem em Deus e é comunicada aos santos pelo Espírito Santo. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 16. O Evangelho está focado na obra redentora de Cristo.
O Evangelho é parte do eterno plano de Deus e o conhecemos através das Escrituras reveladas pelo Espírito. Não há espaço algum para a filosofia humana. O Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O homem natural não tem a mente de Cristo. No mesmo capítulo em que o apóstolo Paulo nos fala sobre a importância de se ter a mente de Cristo, ele também fala do homem espiritual e o homem natural. A expressão homem natural, nesse contexto, significa não espiritual. Com isso, seu adjetivo é estabelecer um contraste entre o indivíduo destituído do Espírito Santo e o indivíduo que tem o Espírito Santo. O homem natural pertence a este mundo e sua mente é conformada aos padrões terrenos. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo nos diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A expressão coisas do Espírito se refere às verdades espirituais. Essas verdades falam sobre o pecado, sobre a culpa, sobre a necessidade do arrependimento, da fé em Cristo, do perdão, da redenção, da salvação e da vida eterna. Entenda o que é a salvação pela graça. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, a afirmação bíblica nos diz que o homem natural não é capaz de compreender a verdade do Evangelho. Ele não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucura. O motivo disso é que ele não possui a mente de Cristo, mas a mente do mundo. Ele não pode entender aquilo que deve ser discernido espiritualmente. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Já o homem espiritual é um cidadão do céu. No que diz respeito no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Ele é peregrino neste mundo. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. Ele é espiritual não porque possui algo de especial
em si mesmo, mas porque recebeu o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto o homem natural segue os seus instintos naturais. No que diz respeito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 19. O homem espiritual segue o Senhor, enquanto um tem que a mente do mundo, o outro tem a mente de Cristo. Enquanto um não aceita e até odeia as coisas do Espírito, o outro gratamente as recebe, as entende e as deseja. Eles são completamente opostos e não há forma de conciliá-los para que o homem natural se torne espiritual. Primeiro lhe é preciso nascer de novo. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso nos mostra o quão desesperadora é a situação daqueles que não possuem a mente de Cristo. Eles não possuem a presença do Espírito Santo para iluminar seu entendimento, a fim de que possam entender tais verdades. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que é ter a mente de Cristo? O apóstolo Paulo conclui esse ensinamento fazendo um tipo de citação indireta, no que diz respeito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. A indagação é: quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Imediatamente em seguida vem a maravilhosa declaração: mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso significa que aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui sua mente em harmonia com a mente de Deus. Ele ama a sua lei, deseja cumprir os seus mandamentos, fazer a sua vontade, anunciar as suas obras e refletir a sua glória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ter a mente de Cristo é estar unido completamente a Cristo e ter comunhão com Deus. É servi-lo em total gratidão e amor. É compreender a mensagem da cruz através da obra do Espírito Santo. Por isso, em cada um de seus dias, o redimido sempre estará vivendo com a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida
e a sua família, em nome de Jesus.